Nesse vídeo eu vou disponibilizar para vocês uma planilha e vou deixar aqui no link da descrição. E essa planilha vai permitir que vocês calculem a independência financeira de vocês. E vai te dar o mês e o ano da independência financeira, considerando algumas premissas. Diferente de outros canais, essa planilha de fato considera o efeito da inflação, tanto no seu custo de vida quanto na sua renda almejada. Porque a gente sabe, não adianta a gente fazer um plano hoje para ganhar R$ 5.000 e daqui a 20, 30 anos esses R$ 5.000 não pagar as minhas contas. Então essa planilha de fato calcula o custo de vida corrigida, assim como a tua renda mensal corrigida para lá na frente, quando você atingir, de fato você ter a sua independência financeira. Não para deixar de trabalhar, obviamente, mas sim para dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade, para você tocar a vida e fazer o que você gosta. Então, sem delongas, vamos direto aqui para a tela da planilha que eu vou explicar com detalhes como ela funciona. Então aqui a gente está na planilha e basicamente você começa essa planilha preenchendo a sua idade. Digamos que você tenha 30 anos e vamos supor que você não tenha nenhum patrimônio acumulado, vamos deixar aqui zero, depois a gente vai simular com pessoas que possuem um patrimônio já inicial. Então digamos que o seu salário hoje seja R$ 5.000, certo? Então aqui já deu alguns dados aqui, mas vamos se focar primeiro nos inputs. Percentual de poupança, vamos supor que você consegue poupar 25%. Se você poupa 25%, então o seu custo de vida desses 5.000 é 3.750 e você tem uma capacidade de aporte de 25% de 5.000, que é 1.250. Aqui, em questão de retorno nominal, aqui que está a diferença entre as outras planilhas. Eles colocam um retorno nominal, coloca aqui 12% ao ano até você atingir o custo de vida que você quer. Meu amigo, mas só que tanto o seu rendimento quanto o seu custo de vida são corroídos pela inflação. Então vamos colocar aqui, de uma forma conservadora, 10% e vamos colocar uma inflação de 5%. Você pode perceber que o ganho real com essas premissas é 4,8, não é retorno nominal menos inflação. Existe uma fórmula que você faz divisível retorno sobre inflação para chegar no retorno real, que é mais coerente e correto para esse caso de calcular a independência financeira. Vamos supor, então, nesse primeiro momento, que você quer superar o seu custo de vida, né? Então, vamos considerar aqui que a sua renda almejada, por enquanto, não é nenhum requisito para você colocar nesse momento, porque você quer atingir os 3.750. Qual é a taxa de retirada? Existe um estudo lá nos Estados Unidos que foi feito ao longo de algumas décadas e foi chegado na conclusão que 4% seria uma taxa de retirada segura, independente se for de dividendos ou venda de ação ou venda de ativos. Aqui no Brasil, como a gente tem estruturalmente uma economia com uma inflação maior, tanto é que a gente colocou uma inflação de 5%, a gente vai colocar aqui no modelo 5%, que também é bem conservador para o cenário econômico brasileiro. Então, quando eu coloquei 5% e preenchi todas essas premissas, a planilha já vai me dar o ano da minha independência financeira e o mês. E a minha idade. Então, se eu tenho 30 anos, vai demorar 29 anos para eu conseguir atingir a minha liberdade financeira. Mas o pulo do gato é o seguinte: você perceba que o seu salário é 5.000 e o seu custo de vida é 3.750. Então a planilha coloca aqui o seu salário e o seu custo de vida. Como o seu custo de vida vai aumentando ao longo do tempo com a inflação, essa planilha considera isso. Então o que vai acontecer? A sua renda para você chegar na independência financeira tem que ser superior ao seu custo de vida. Mas por que que é somente no mês 343? Vamos lá para a planilha. Mês 343. Vamos lá, mês 343. Exatamente onde a planilha diz que ficou em verde. No mês 343, a sua renda será de R$ 15.000 e o seu custo de vida de 15.000. Foi exatamente nesse mês, nesse ano, que a sua renda sobre o seu patrimônio vai superar o seu custo de vida. Essa coluna de renda é a renda estimada em cima da taxa de retirada que a gente imputou lá na aba anterior. Então, mas você vai me perguntar, poxa, mas eu não coloquei lá que eu tenho 25% de poupança? Portanto, com 25% de poupança, meu custo não é 3.750? Por que que é 15.000 se eu preciso só de 3.000? A questão é que hoje 3.750 vai ser 15.063 lá no ano 29, porque a inflação vai fazendo o seu custo de vida aumentar. Então, obviamente que a sua renda tem que ser maior. Então, essa planilha te dá exatamente
com as premissas que a gente colocou conservadoras, em que mês e que ano você atinge a liberdade financeira. Vamos aqui para a planilha, então colocando outros fatores só para que você faça uma reflexão. Agora eu te pergunto, o que que você acha? Uma pessoa que ganha 5.000 e poupa 25%, ela vai demorar mais ou menos do que uma pessoa que tem uma renda 10 vezes maior, ou seja, de vez de 5, ela tenha 50.000 e poupa 25? Vai demorar bem menos tempo a pessoa que ganha 50.000, né? Demora exatamente o mesmo tempo, porque não importa o quanto você ganha, mas sim importa o quanto você gasta. Por isso que às vezes riqueza não é somente em função de você ganhar mais, mas sim de você conseguir ter um padrão de vida que você se sinta feliz. Você percebe aqui que a pessoa que ganha 50.000, ela é tão rica quanto uma pessoa que ganha 5.000, porque as duas pessoas, ambas possuem a mesma taxa de poupança e vão levar o mesmo tempo para atingir a sua liberdade financeira. Então, essa é a reflexão que eu coloco para vocês. Não importa o quanto você ganha somente, mas sim o quanto você gasta em função de quanto você ganha. Então, essa é a reflexão matemática que você tem nesse modelo. Mas seguindo aqui e continuando a análise, vamos considerar que essa pessoa também tenha um montante inicial. Então, ela tem 50.000. Você percebe que a planilha já te diz que não mais vai ser no ano 29, sim no ano 26. Outro outro exemplo que você pode colocar: "Cara, eu sou muito bom, eu tenho uma experiência no mercado financeiro, eu vou conseguir um retorno acima da média". Então você pode colocar aqui que você vai conseguir 15%. Poxa, então o período vai ser bem menor, vai levar 18 anos para você se aposentar. Mas eu, bem, com você, eu colocaria nesse modelo 10% com uma taxa real de 4,8, porque você vai fazer aportes ao longo dessa jornada. Então você vai levar 26 anos aqui para conseguir chegar na sua liberdade financeira. Por exemplo, hoje o título público livre de risco está pagando uma taxa de IPCA mais 7%, ou seja, se você permanecesse com esse patamar de taxa de juros que a gente tem hoje no Brasil, seria bom para você fazer os seus aportes, porque você está aportando numa taxa mais alta. Porém, a gente sabe que o Brasil, ele é um cercadinho, ele sempre vai até o precipício e volta. Então, nesse momento, está bastante estressado a curva de juros, a gente está com uma expectativa de inflação alta, que até está arrefecendo aí nos juros futuros, mas vamos colocar aqui um retorno de 10, uma inflação de 5, para ter um ganho real de 4,8. Perceba que se você tivesse todo o patrimônio hoje, você poderia colocar aqui, ó, no mínimo, uns 14%, porque hoje os títulos do governo estão pagando 7, certo? Então, o que é um ativo livre de risco. As ações estão pagando 8, 9%. Os fundos imobiliários a mesma coisa. Então, hoje você poderia colocar um ganho real maior. Só que como você não está aportando tudo hoje, você tem que ser mais conservador, porque você na sua jornada vai aportando em várias taxas diferentes à medida que o mercado vai mudando. Então vamos voltar aqui para os 10%. E digamos que, poxa, Diego, eu não quero me aposentar com 3.750. Eu quero, na verdade, me aposentar com para cobrir um custo de 5.000. Então você coloca aqui uma renda almejada de 5.000. Então o que que vai acontecer? Poxa, a planilha ela vai esquecer o teu custo de vida e agora ela vai olhar para os 5.000. Então antes o que levaria 26 anos para atingir o 3.750, vai levar 31 anos para atingir os 5.000 reais. Vamos lá na planilha e conferir se isso é verdade? Vamos lá no mês 363, 21.889, vai suprir o custo de vida de 21.786. Por que esse valor? Porque os 5.000 reais que você coloca aqui, daqui a 31 anos vai ser 21.000 reais em função da inflação corrente que a gente imputou de 5% ao ano. Então, essas são as premissas que você pode preencher, e o bacana dessa planilha, eu vou até zerar aqui, você consegue também analisar, poxa, aqui nessa minha análise eu tenho 5.000, 25%, leva 26 anos, né? Beleza, então vamos lá na planilha e a gente consegue ver isso em forma de gráfico também. Então a gente vem aqui,
Olha lá, renda mensal versus custo de vida. Então, a minha renda mensal projetada, à medida que o meu patrimônio sobe, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, e lá próximo do ano 30, que não vamos ver exatamente que ano que é, o ano 26, ela vai atingir essa linha aqui do custo de vida, certo? Porque o teu custo de vida vai crescendo com a inflação e tua renda vai crescendo com a inflação, mais um ganho real de 5%. Quando atinge exatamente o ponto de custo de vida, a planilha considera que você vai viver de renda e somente vai o seu patrimônio corrigir pela inflação, ou seja, as linhas vão seguindo paralelas. Então tem um outro gráfico aqui somente da renda, né, que ela cresce exponencial e depois cresce com a inflação, e aqui a evolução do seu patrimônio ao longo do tempo, certo? Então essa planilha eu vou disponibilizar para vocês aqui no link desse vídeo, aí vocês têm que pegar, clicar no link e fazer uma cópia para vocês. Após fazer essa cópia, vocês conseguem fazer as mudanças somente nas células amarela, né. Eu sugiro que vocês deixem essa input de retorno nominal à inflação conforme a minha planilha, para ficar bem conservador para vocês. A taxa de retirada considerar 5%, porque eu considero uma taxa de retirada mais conservadora, e montante inicial, o seu salário, a poupança e a sua idade você pode preencher conforme os seus dados. Se você gostar dessa planilha, comenta aqui embaixo, porque eu tenho uma outra planilha que eu foco mais em fundos imobiliários, para que você entenda o quanto o fundo imobiliário está pagando de juro real, ou seja, o juro acima da inflação. A gente está considerando 4,8 nessa planilha, mas a gente sabe aqui que um título público está pagando 7,12. E quanto será que os fundos imobiliários estão pagando hoje? No próximo vídeo, se vocês comentarem e realmente gostarem aqui desse vídeo, dessa planilha, comentem aqui que eu quero a outra planilha, que eu disponibilizo no próximo vídeo a planilha de fundos imobiliários para vocês entenderem o quanto o mercado está precificando os fundos e quanto você consegue ganhar acima da inflação investindo nos fundos imobiliários hoje. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa um like, um forte abraço e até o próximo vídeo.